Olá, alunos e alunas da FacPed, tudo bem? Aqui é o professor Wagner e farei agora um breve comentário sobre o 13º FacPed Notícia desse segundo semestre. O texto já está disponível no site da faculdade, dá uma olhadinha lá, facped.com.br. O tema é o seguinte: David Russman, que é professor da Universidade de Cambridge, ele afirmou: estamos presos a instituições ultrapassadas e não sabemos como alterá-las. Professor David Russman é professor da Universidade de Cambridge e ele provocou, ele provocou vários pontos de reflexões, tanto com essa entrevista que ele deu e com o livro dele, que tem o tema o seguinte título: Como a democracia chega ao fim. Então, eu comecei a ler e antes de fazer o comentário, eu vou, como se refere à democracia, eu vou dar um conceito aqui, porque existem vários, eu vou ler aqui um conceito para até nivelar sim, o entendimento. Então vamos lá. Democracia é a forma de organização política em que um povo controla diretamente a gestão da sociedade por meio de eleições, referendos, plebiscitos e outros instrumentos legais. Então, democracia é aquela forma de gestão, aquela forma de organização da sociedade em que o povo está no comando. Então, é aquela história. Eu desconheço uma forma de organização mais adequada para o homem moderno que não seja a democracia. E quando eu comecei a ler, eu vi, assim, eu notei uma certa crítica, certa crítica da leitura com relação à democracia. E depois eu fui mudando a minha opinião. Agora aqui eu já passo para você a primeira pergunta desse vídeo. Qual a sua opinião? Esse texto, ele retrata uma crítica feroz à democracia, ou ele, na verdade, é uma declaração de apoio à democracia? Porque quando a gente identifica defeitos e a gente tenta consertá-los, na verdade, a gente está querendo ter um zelo por aquele momento, aquela coisa que nós estamos falando. Ele, no caso, estava se referindo à democracia. Então vamos lá, eu peguei aqui algumas frases, eu vou falar aqui. Tratar a democracia como algo intocável é uma das causas do seu enfraquecimento. Aí eu comecei a notar que, na verdade, ele era preocupado, porque será que o conceito atual de democracia está em consonância com o homem moderno? Porque nós sabemos que tanto o perfil do consumidor quanto os produtos, a tecnologia está aí na nossa vida, a inovação, o processo de disrupção, e faz com que a nossa vida ela evolua, A tecnologia está fazendo isso na nossa vida. Então o homem moderno hoje, ele precisa ser organizado, a sociedade precisa ser organizada, e eu notei que ele estava querendo dizer o seguinte: essa democracia com esse pacote democrático que ele falou, que pacote é esse? Eleições, partidos políticos profissionais, imprensa livre, sindicatos, programas de políticas nacionais e a velha esquerda versus direita. Será que esse pacote está em consonância com o perfil do homem moderno? E aí eu comecei a me interessar mais ainda pelo texto, e peguei outra frase aqui de impacto. Se quisermos salvá-la, é preciso parar de pensar que não há alternativa a esse modelo. Aí fechou, bateu, eu disse não. Então ele, na verdade, ele está com zelo com esse conceito da democracia e ele está identificando alguns pontos. Aí eu passo aqui a segunda pergunta: você concorda com os pontos que ele elencou lá no texto com relação à democracia, ou você acha que o processo democrático tem que continuar do jeito que está, Então, será que o fato de uma pessoa olhar para um sistema de governo, identificar alguns pontos e tentar de resolver, na verdade ele está querendo o quê? Aprimorar o processo democrático. Será? Então, passo essa pergunta aqui para você. Para finalizar, ele escreve algumas linhas lá do livro dele referente ao nosso Brasil, nosso amado Brasil. E eu vou ler exatamente o que ele escreveu.
Afirmo que o Brasil pode ser um dos países onde a democracia corre o risco de um fracasso mais convencional. 2 pontos. A quebra da confiança popular e a intervenção de forças não democráticas. O que é que ele está querendo dizer com isso? Será que o processo democrático do Brasil está realmente adaptado à nossa característica da nossa população? Né? E o que é que ele está querendo dizer com essas forças não democráticas? Não é isso? Então, excelente reflexão. Eu encerro aqui esse texto dizendo, né, que ele é atual demais. Eu estou gravando esse vídeo hoje, segunda-feira, dia 29. Ontem, nós, né, a sociedade elegeu o nosso próximo presidente, o homem que vai comandar o executivo do nosso país pelos próximos 4 anos, e independente se você é contra ou é a favor, o que eu estou enaltecendo aqui é exatamente o processo eleitoral. Foi um processo eleitoral pacífico, foi um processo eleitoral em que a sociedade ganha. Quem ganha com isso é a sociedade, independente se você concorda ou não, né? Então agora nós temos que nos unir e seguir em frente e torcer. Nós precisamos torcer que dê certo, ok? Então eu encerro aqui esse comentário dizendo quantas informações valiosas esse pequeno texto passa para nós. Leiam, conversem entre si, conversem com seus professores, formem suas próprias opiniões, mas com absoluto conhecimento dos fatos e nunca por ouvir falar. Conheça os fatos e venha evoluir com a gente. Show de bola! Valeu! Campeão! Tchau, tchau!